Olá, meus queridos alunos! Hoje é terça-feira, dia 12 de maio, e nós damos início a mais um dia de aulas online. Para começar esse nosso dia, eu vou pedir que você pegue o livro 2 de Ciências, ok? Então, dá uma pausa no vídeo, pega o livro 2 e abre na página 122. Na página 122, nós vamos encontrar o módulo 5, Cadeia Alimentar. Então, vamos observar a imagem de abertura do módulo. Observe com atenção. Nós temos um guepardo caçando uma gazela, certo? Então, vamos para essas perguntinhas aqui. O guepardo está caçando a gazela para se alimentar. Cite o nome de outros seres vivos que se alimentam de animais. Então, eu posso citar o leão, o jacaré, o gavião, a onça pintada. Então, eu dei alguns exemplos. Vocês podem lembrar de outros, ok? Depois eu tenho assim, de que a gazela se alimenta? A gazela, ela se alimenta de vegetação rasteira, né? Vegetação baixinha e capim. Na sua opinião, o guepardo está prejudicando a gazela? Por quê? Então, eu quero saber a sua opinião. Para isso, você vai escrever a sua opinião num papelzinho e vai mandar para mim, ok? Vamos para a página 123. Para começar. Então, para começar, nós vamos fazer a atividade. Eu preciso que você pegue lápis de cor azul e vermelho. Então, dá uma pausa no vídeo, pega o lápis de cor azul e o vermelho, que eu já volto para começar. Observe as imagens abaixo. Então, na letra A, eu tenho uma serpente. Na letra B, eu tenho uma águia. Na letra C, eu tenho um coelho. E na letra D, eu tenho uma couve. Número 1. Contorne de azul o ser vivo que se alimenta de plantas. Qual é o ser vivo aí que se alimenta de plantas? O coelho. Então, circule o coelho de azul. Número 2. Contorne de vermelho os seres vivos que se alimentam de outros animais. Observe, quais são os seres vivos que se alimentam de outros animais que estão aí nessas imagens? Sim, a serpente e a águia. Então, pode circular de vermelho a serpente e a águia. Número 3. Marque com um X o ser vivo que obtém energia sem se alimentar de outro ser vivo, de outros seres vivos. A couve, então pode marcar um X na couve. Número 4. Agora, utilizando as palavras abaixo, complete as frases a seguir. Águia, luz do sol, serpente e coelho. Então, vamos completar essas frases com essas palavras. A planta obtém seu alimento utilizando a energia da luz do sol. Ela serve de alimento para o coelho. Este pode servir de alimento para a serpente, a qual, por sua vez, pode servir de alimento para a águia. Então, observando o que nós montamos aí, nós montamos uma cadeia alimentar, correto? Aonde a planta se alimenta do sol, o coelho se alimenta da planta, a serpente se alimenta do coelho e a águia se alimenta da serpente, correto? E com os restos mortais da serpente, ela, quando fica no chão, vem os micro-organismos e dali os decompositores. E dali vai surgir uma outra planta. Vai vir o coelhinho, vai comer.
depois a águia vai comer o coelhinho e assim por diante, completando esse ciclo, ok? Vamos agora para a página 124. Para aprender, os seres vivos se alimentam. Como já estudamos, os seres vivos precisam se alimentar para obter a energia para crescer e realizar todas as atividades necessárias à sua sobrevivência. Dependendo da forma como obtém seu alimento, os seres vivos podem ser classificados em produtores, consumidores ou decompositores. Observe a imagem abaixo. Então vamos lá. Antes de observar a imagem. Produtores. Os produtores são os que produzem seu próprio alimento. Os consumidores são os que se alimentam de outros seres vivos. E os decompositores? Os decompositores são as bactérias e os fungos, né, que eles decompõem a matéria no solo. Então, vamos observar essa imagem aí, aonde eu tenho plantas e algas são organismos produtores, isto é, que produzem o próprio alimento. Organismos que se alimentam de outros seres vivos são chamados consumidores. Fungos e bactérias que se alimentam de matéria orgânica são chamados de decompositores. Como os seres vivos representados obtêm a energia necessária para sua sobrevivência? Converse com o professor e os colegas. Então, vamos lá. Depende de qual é a forma que aquele ser vivo se alimenta. Ele é classificado de acordo com a forma como ele se alimenta. Se ele produz o próprio alimento, ele é um produtor. Se ele se alimenta de outro ser vivo, ele é um consumidor. E se ele for um decompositor, ele é um fungo ou uma bactéria. Vamos para a página 125. Produtores. As plantas, as algas e os organismos que constituem o fitoplâncton são organismos produtores. Eles produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese. Então, eles não se alimentam de outro animal, ok? Eles produzem o próprio alimento. Nesse processo, as raízes das plantas absorvem águas e sais minerais do solo, enquanto as folhas absorvem a luz do sol e o gás carbônico. Com esses elementos, a planta produz glicose e outras substâncias necessárias à sobrevivência e ao crescimento dela. Então, nós temos aqui a imagem de algas e de uma plantinha ali com a luz do sol, fazendo a fotossíntese, ok? Observe a imagem a seguir e escreva o nome dos elementos necessários para a realização da fotossíntese. Então, eu já tenho no meu livro o gás oxigênio, né, que ela libera, na verdade. Vamos lá. Aqui, na primeira setinha, na sua primeira linha, ele está apontando o quê? O sol. Então, você pode colocar aí luz do sol. É o primeiro item para a nossa fotossíntese. No segundo, eu posso dizer que é o gás carbônico, porque ela absorve gás carbônico e libera oxigênio. Na última, está apontando para a raiz, ok? Então, as raízes elas absorvem água e sais minerais. Então, na última linha, você pode colocar água e sais minerais.
Vamos para a página 126. Consumidores. Os seres vivos que não produzem o próprio alimento e se alimentam de outros organismos são chamados de consumidores. Entre os consumidores existem aqueles que são herbívoros, outros que são carnívoros e ainda existem aqueles que são onívoros. Então, eu posso dizer que os carnívoros se alimentam apenas de carne. Os herbívoros se alimentam apenas de vegetais. E os onívoros se alimentam dos dois, de vegetais e de carne, ok? Observe as imagens a seguir e faça o que se pede. Então, na número 1, tá assim. Marque com um X os organismos consumidores. Então, eu vou marcar com um X os organismos consumidores, o que se alimentam de outros seres vivos, ok? Observe. A primeira imagem é a de um tubarão. O tubarão se alimenta de outro ser vivo? Sim, então ele é um consumidor. Pode marcar um X. A minha segunda imagem é um musgo. Musgo se alimenta de outro ser vivo? Não, então eu não vou marcar um X. Depois, a minha terceira imagem é o macaco-aranha. Ele é um consumidor ou um produtor? Ele produz o próprio alimento? Não, ele é um consumidor, então pode marcar um X. Embaixo, na minha primeira figura, na segunda fileira, é uma anta. A anta, ela se alimenta de outro ser vivo? Sim, ela é uma consumidora, ela não produz o próprio alimento. A minha segunda é o lobo-guará. O lobo-guará, ele produz o próprio alimento? Ele é um produtor? Não, ele é um consumidor. Ele se alimenta de outros seres vivos. Então, pode marcar um X. E a última é uma paineira. Paineira é uma árvore. Ela se alimenta de outro ser vivo? Ela é um consumidor? Não, ela produz o próprio alimento, então ela é um produtor. Então, não marque X nela. Agora, número 2. Classifique os organismos que você marcou em herbívoros, carnívoros ou onívoros. Então, vamos lá. O tubarão, ele é um consumidor carnívoro. Pode escrever, consumidor carnívoro. O musgo você pode colocar como produtor, assim como a paineira lá embaixo, ok? Do lado eu tenho o macaco-aranha, do lado do musgo. Ele é um consumidor herbívoro. Ele se alimenta apenas de plantas. A anta também é um consumidor herbívoro, só se alimenta de plantas. O lobo-guará é um consumidor onívoro. Ele se alimenta de plantas e de carne também. E a paineira, eu já disse que é um produtor, ok? Vamos para a página 127. Então, vamos lá. Decompositores. Os decompositores são organismos que se alimentam de resíduos liberados no ambiente, como folhas, fezes, frutos ou mesmo de indivíduos que morreram. Eles realizam a decomposição dos elementos na natureza, isto é, transformam os restos de organismos mortos e de alimentos em substâncias mais simples,
como os minerais, que são absorvidos, que são devolvidos ao ambiente, tornando-se disponíveis na natureza novamente. O processo de decomposição pode ser exemplificado por meio do apodrecimento de um fruto. Observe na imagem abaixo uma maçã em decomposição. Então, vamos observar essa maçã. A maçã, ela estava lá boazinha, né? Normal. Na primeira etapa, tá aí, o surgimento de regiões mais escuras na superfície da fruta é um sinal de que ela está no início do processo de decomposição. Então, ela começou a apodrecer. 2. Os micro-organismos se multiplicaram à medida que se alimentam da matéria orgânica morta. Então, essa maçã já está com fungos, né? Já está com micro-organismos, e esses micro-organismos já se espalharam por toda essa fruta, por toda essa maçã. 3. Os micro-organismos multiplicam-se cada vez mais rápido, espalhando-se por todo o fruto. Ela murchou, né? Eles já se alimentaram dela. Depois, o 4. Depois de algum tempo, a fruta está completamente decomposta e coberta de micro-organismos. Então, quando termina esse processo, essa maçã, o micro-organismo já se alimentou dela e vai devolver para o solo os nutrientes dessa maçã. E quando ele devolve esses nutrientes para o solo, assim ele torna o solo fértil para que nasça uma outra planta ali ou outra macieira, por exemplo, ok? Então, a reação desses micro-organismos em comer essa maçã, né, em se alimentar dessa maçã, no final pode resultar numa outra macieira ou uma outra planta. Vamos para a página 128. O grupo de seres decompositores, formado por alguns fungos e bactérias, é muito diverso. As bactérias são seres microscópicos. Os fungos podem ser microscópicos ou visíveis a olho nu, como os cogumelos e os bolores. Já viu alguma coisa com aquele bolorzinho verde quando alguma coisa estraga? Então, aquele é um decompositor, é um micro-organismo. Os micro-organismos estão presentes na água, no ar, no solo e no interior de animais e plantas. Alguns deles podem nos causar doenças, outros podem ser usados na produção de alimentos e remédios, por exemplo. Então, nós vamos ter a imagem aí de um fungo decompositor do tipo orelha de pau, crescendo sobre um tronco. Ele está num tronco que já está podre, certo? Então, ele vai ajudar na natureza a decompor esse tronco. Já do lado, eu tenho os lactobacilos, um tipo de bactéria decompositora muito utilizada na fabricação de iogurte. Você já deve ter escutado que alguns iogurtes contêm lactobacilos vivos. Nem todos os micro-organismos eles fazem mal. Alguns deles, como os lactobacilos, ajudam no nosso organismo, porque dentro do nosso organismo também tem micro-organismos, certo? Os lactobacilos eles ajudam no nosso intestino, no funcionamento do nosso intestino. Então, eles vão ser micro-organismos que nos fazem bem. Nós temos fungos que nos fazem mal. Por exemplo, o que está na poeira. Normalmente, eles nos dão alergia. Esse é um exemplo de fungo que pode nos fazer mal, ok? Vamos para o gotinha de saber? Micro-organismos e alimentação.
Como vimos, os alimentos muitas vezes estragam por causa da ação de micro-organismos decompositores. Ao longo do tempo, os seres humanos aprenderam a utilizar esse processo na fabricação de alguns alimentos. Alguns tipos de fungos são consumidos em muitas regiões do mundo. Outros são utilizados na produção de queijo, como Roquefort e Camembert. As leveduras, por exemplo, são utilizadas como fermento na fabricação de alimentos como pão, roscas e bolos. Algumas bactérias, por sua vez, são empregadas na fabricação de queijo e iogurte. Então, nós podemos perceber que nós nos alimentamos com a ajuda, nós fabricamos alguns alimentos com a ajuda de alguns micro-organismos, certo? Vamos para a página 129. Há ainda alguns seres vivos que auxiliam no processo de decomposição ao se alimentarem de pedaços de seres mortos e de resíduos de seres vivos. São os seres detritívoros, como urubus, hienas, vermes, insetos e caracóis. A ação dos organismos decompositores é fundamental para a decomposição da matéria orgânica e sua reciclagem na natureza. Sem eles, restos de animais mortos, folhas, troncos e fezes se acumulariam no ambiente. Além disso, sem as substâncias minerais resultantes da decomposição, os organismos produtores não teriam como realizar a fotossíntese e, consequentemente, todos os consumidores deixariam de existir. Então, eu tenho um outro esqueminha aí. Vamos acompanhar. Plantas e animais mortos e resíduos de seres vivos. 1. Organismos decompositores alimentam-se de plantas e animais mortos e de resíduos de seres vivos. 2. A decomposição disponibiliza na natureza substâncias minerais mais simples que poderão ser utilizadas pelos organismos produtores. Então vamos lá. Quando nós pensamos em organismos decompositores, nós pensamos em organismos que estão reciclando o que já não serve mais, correto? Se eu tenho um micro-organismo, ele vai eliminar da natureza tudo que ficou lá, restos de animais, folhas secas, as fezes dos animais, certo? Ele faz uma reciclagem dessas coisas, desses restos mortais e, com isso, gera uma coisa boa para o solo. Ele transforma isso em nutrientes para o solo. Se um solo ele tem nutrientes, maior é a possibilidade, quanto mais nutrientes, mais plantas se reproduzem ali. Então, os decompositores fazem a reciclagem, transformando esses restos em sais minerais, vitaminas para o solo. Sem eles, não teriam novos seres vivos, não teriam novas plantas, e assim alguns animais não teriam alimentos e iriam se extinguir. Os consumidores, sem a função dos micro-organismos, iriam se extinguir. Vamos para a página 130. A página 130 e a página 131 vão ficar para a nossa próxima aula de ciências, na terça-feira da semana que vem, ok? Eu vou pedir também que você faça a nossa experiência da página 132 e 133. Essa experiência, ela não vai acontecer de um dia para o outro. Ela vai precisar de um tempo. Então, eu vou pedir
que você comece o mais rápido possível, para que você obtenha os resultados. Quando você tiver esses resultados, você vai tirar a foto e vai me mandar, ok? Eu vou querer saber como que ficou o seu pão. Então, um beijo para vocês. Espero agora para a aula de matemática. Qualquer dúvida é só mandar mensagem para ti, ok? Um beijo!